Muito bem, nós estamos entrando agora no último assunto desse capítulo, que é resto da divisão, divisibilidade. Na verdade, esse assunto vai ser estudado bastante no capítulo 5, mas aqui nesse capítulo a gente já fala um pouquinho sobre ele. Como se calcula o resto da divisão de um número por 2, por 3, por 4? Por exemplo, qual é o resto da divisão por 2 desse número aqui? 3.279. Olha só, o resto da divisão por 2 só pode ser 0 ou 1. O resto nunca vai poder ser maior do que, nem pode ser igual ao divisor. Então o resto da divisão por 2 só pode ser 0 ou 1. Quando é que o resto da divisão por 2 vai ser 0? Quando o número que você está dividindo é divisível por 2, ou seja, quando ele é par. Se o número for ímpar, o resto da divisão por 2 é 1. Então me responda, quem é o resto da divisão por 2 deste número aqui? Ele é ímpar? Então o resto é 1. Fácil, né? Espera para ver os outros mais difíceis. Como que a gente encontra o resto da divisão por 3 de um número? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar os algarismos todos e vai somar. 3 mais 3 mais 8 vai dar 6 e 8, 14. Aí você pega agora os algarismos que você obteve e soma também. 1 mais 4, 5. Pronto. Agora você ficou com esses 5 aqui. O resto da divisão por 3 deste número aqui é o mesmo resto da divisão por 3 deste número. E esse aqui está muito mais fácil de achar. Esse aqui, se você fosse achar o resto da divisão por 3, você ia ter que fazer a conta. E aqui não, aqui dá para fazer de cabeça. Olha só, esse negócio de somar os algarismos só dá para fazer para você calcular o resto da divisão por 3 e o resto da divisão por 9. Só por esses. Não pode fazer isso para achar o resto da divisão por 5, por 4, por 6, por 7, nada disso. Só por 3 e por 9 que dá para usar essa técnica. Então, o resto da divisão por 3 de 5 é 2, porque 5 dividido por 3 dá 1 e resto 2. Logo, o resto da divisão deste número aqui por 3 é 2. É muito fácil encontrar o resto da divisão de qualquer número por 3. É só fazer isso aqui. Resto da divisão por 5 também é uma operação fácil. Para você saber qual o resto que um número vai deixar quando for dividido por 5, é só você pegar o último algarismo. Se você for dividir 3 por 5, vai dar qual resto? Vai dar resto 3. E se fosse 7? Daria resto 2. E se fosse 9? Daria resto 4. E se fosse 0? Daria resto 0. E se fosse 5? Daria resto 0 também, porque 5 é divisível por 5. Se fosse 6, o resto seria 1. Então, para você achar o resto da divisão por 5, você não precisa olhar para os outros algarismo, você olha só para o primeiro algarismo, só para o algarismo das unidades. E aí você vai ter o resto da divisão por 5. O resto da divisão por 10 é a mesma coisa. O resto da divisão por 10, no caso aqui, é o algarismo das unidades. É muito fácil. Então, temos aqui um problema de resto da divisão por 10. Calcule o resto da divisão por 10 deste número aqui. Você não precisa fazer a divisão para poder achar o resto. Para achar o resto de uma divisão por 10, basta você pegar o algarismo das unidades. Então, o resto vai ser 7. Resto de uma divisão por 9. Como se faz isso? A técnica é parecida com a do resto da divisão por 3. Você vai pegar todos os algarismos e vai somar. Certo? Pegar todos os algarismos e somar. Por que eu não peguei todos? Por que eu não peguei esse 9 e esse 9? Porque ele não vai alterar o resto. Se você tiver o 9, você não precisa colocar no meio da conta. Coloca só os outros. Então, 3 mais 4 mais 8... Isso aqui vai dar 7 mais 8, 15. Agora, você ainda pode fazer a soma dos algarismos novamente. 1 mais 5, 6. Então, o resto da divisão deste número por 9 vai ser o mesmo resto da divisão deste número por 9 e deste número por 9.
Então somos algarismos. Se der um número grandinho, faz a mesma coisa, somos algarismos. Até você ficar com um número pequeno que você consiga achar o resto de cabeça, tá? Então repito, só se usa essa técnica para achar resto da divisão por 9 e resto da divisão por 3. Agora um outro tipo de problema que pode aparecer. Calcular o resto da divisão de uma expressão por um número natural. Por exemplo, se você multiplicar isso por isso e quiser achar o resto da divisão por 9 deste resultado, quanto que vai ser? Você não precisa multiplicar isso por isso para depois dividir para achar o resto. Você pode fazer o seguinte: acha o resto da divisão disso aqui por 9, acha o resto da divisão disso aqui por 9 e multiplique esses restos. Então, 1235. Vamos achar o resto da divisão por 9. 1 mais 2 mais 3 mais 5. Isso aqui vai dar 3 mais 3, 6. 6 mais 5, 11. Agora eu faço 1 mais 1, dá 2. Então, esse primeiro número, ele deixa resto 2 ao ser dividido por 9. Esse segundo número, vamos fazer a mesma coisa. Vamos achar o resto da divisão dele por 9. 8 mais 2 mais 7. 8 mais 2 mais 7, eu não coloquei o 9, a gente pode pular o 9, né? Então isso aqui vai dar 17. Agora eu vou fazer 1 mais 7, dá 8. Então o resto da divisão desse aqui por 9 vai ser 8. Agora eu multiplico, só que eu vou multiplicar os restos. 2 vezes 8 é igual a 16. Resto da divisão por 9, eu posso fazer 1 mais 6, 7. Então, o resto da divisão por 9 deste produto aqui vai ser 7. Fácil, né? Muito bem, além da prova real, tem uma outra prova que é muito utilizada, que é a prova dos 9. Ela serve para conferir cálculos. Na verdade, a prova dos 9 é muito fácil de utilizar, mas ela não é totalmente precisa. Ela mostra quando uma conta está errada, mas ela não mostra quando uma conta está certa. Por exemplo, digamos que você tenha feito essa conta aqui, 7.895 mais 3.282, e tenha encontrado esse resultado, 11.197. Nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar o resto da divisão por 9 desse primeiro número. Seria 7 mais 8 mais 5. O 9 a gente não precisa contar. Então, 7 mais 8, 15, mais 5, 20. E agora o 20, fazemos 2 mais 0, 2. Então, o resto da divisão por 9 deste número vai ser 2. A mesma coisa com esse outro número. Vamos ver qual é o resto da divisão dele por 9. Seria 3 mais 2, 5. 5 mais 8, 13. 13 mais 2, 15. E agora fazemos 15, 1 mais 5, 6. Bom, quando somarmos esse número e esse número, vamos ter restos 2 mais 6 igual a 8. Então, esse número todo deixa resto 8 ao ser dividido por 9. Vamos ver qual é o resto que esse número deixa a ser dividido por 9. Seria, então, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. O 9 a gente não conta. 3 mais 7, 10. 10. E agora 10. 1 mais 0, 1. Então, esse número deixa resto 1 ao ser dividido por 9. E essa soma deixaria resto 8 ao ser dividido por 9. Isso significa que essa conta aqui está errada. Então, seria o caso de refazer essa conta. A prova dos 9 pode ser usada, por exemplo, para conferir resultados numa prova. Se sobrou um pouquinho de tempo e você quer conferir os cálculos, você pode conferir rapidamente usando a prova dos 9. Mas o fato do resto da divisão por 9 funcionar, não quer dizer que a conta esteja certa. A prova dos 9 serve para mostrar rapidamente se uma conta está errada, mas não mostra se a conta está certa.